Episódio 4. Maria dos Pacotes, Eternamente. Falam que carregava a roupinha do enxoval do bebê que Sempre nunca tinha aquele cigarrinho aceso na Trocava de boca. calçada quando vinha na minha direção. Ela era mentalmente abalada? Tinha problemas? Nossa, ela xingava todo mundo em alguma língua Talvez diferente. carregasse os pecados do mundo naqueles Juram pacotes. até que ela conversava com cães e gatos. A Maria era doente. O restante que falam dela é loucura de uma cidade. Meu avô diz que ela não ligava pra nada nem ninguém. Só queria ser livre. Mas as pessoas não deixavam. Se cruzasse Agora seu que eu caminho, sei do hospício, nem me dava bate uma bola. tristeza Mas quando não era enche nada um bom bocadinho mexer pelas com ruas. ela. A Maria dos Pacotes é curiosidade e fantasia. Tem figuras que ajudam a retratar uma cidade, uma nação, um povo. Maria dos Pacotes nos ajuda a entender nossas fraquezas e dores e a dar valor à arte, de como ela ajuda a nos curar hoje e sempre. Ninguém mais do que José Renato Forner sentiu na pele o que é ser a Maria dos Pacotes no teatro. O ator já interpretou essa personagem mais de uma dezena de vezes, em diferentes espaços, e garante: as emoções são sempre novas, diferentes, marcantes. Uma noite a eternidade é marginalizada. E eu sou só esperança. Eu sou Maria, cheia de esperança. Esse pacote tem o número da sorte embrulhado. E esse pacote, ele guarda o segredo que impede uma pessoa de ser feliz. Mas eu não vou abrir agora. Eu vou primeiro descobrir o que impede a felicidade de acontecer. O sucesso do monólogo de autoria de Marcos César Duarte, com direção de Mário Rebouças, o faz ser reapresentado quase que semestralmente. A última vez foi no encerramento do Ano Cultural de Jundiaí, em dezembro de 2023, finalizando a temporada de reabertura do Centro das Artes. Ali, aquele espaço, ficou 10 anos fechado para reformas. São trechos que você ouve neste episódio e nos anteriores. Na plateia para a apresentação de Zé Renato tinha, inclusive, cego e um casal de deficientes auditivos, provando a abrangência do nome Maria dos Pacotes e a inclusão que passou a valer em Jundiaí, com intérprete de Libras e audiodescrição para os espetáculos que são apresentados pela gestão de cultura. Agora totalmente renovado, modernizado, o Centro das Artes, em 2006, mais precisamente a Sala Glória Rocha, serviu de palco para a estreia do premiado monólogo chamado Maria e os Pacotes. É engraçado como a gente fez esse espetáculo em 2006, né? O texto dos Marquinhos, enfim, direção do Mário Rebouças. E é engraçado como esse espetáculo ele me persegue, né? E acho que esse crédito todo do espetáculo ele foi montado e remontado várias vezes, e daqui a pouco dá vontade de fazer de novo. Eu acho que o mérito não é nem do espetáculo, mas o mérito é dessa ressurreição cotidiana que a gente tem dessa figura da Maria dos Pacotes, né? E a possibilidade que a arte tem de contar essa história sem um compromisso com uma biografia. Acho que o espetáculo é muito mais assim um recorte poético de um momento do que falam sobre a vida dela, do que propriamente a gente querer desvendar, né, a verdade sobre a história da Carlota, enfim. Nesse episódio, vou contar como Maria dos Pacotes segue forte fonte de inspiração no teatro, na dança, em outros campos criativos. O podcast A História da Maria dos Pacotes narra a trajetória de uma pequena mulher que o tempo transformou em uma grande lenda urbana. Tem incentivo pela Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022,
por intermédio da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Pesquisa, narração e texto são do jornalista e escritor Edu Serioni. Um diferencial do ator José Renato Forner, entre outros, que se inspiram na Maria dos Pacotes, é que esse deslumbramento pelo mito das ruas vem de antes do falecimento da Andarilha em 2009. Assim como aconteceu comigo. Eu a via desde criança e em 1986 a registrei em fotografia. Zé Renato a encarou de frente em 2005. Foi quando visitou a idosa famosa recolhida em quarto coletivo de pensão. Exatamente na época em que ensaiava para estrear o monólogo Maria e os Pacotes, que aconteceu no ano seguinte. Falam que carregava a roupinha do enxoval do bebê que nunca teve. Zé Renato me contou com emoção que, mesmo sem ela entender, ganhou uma homenagem ainda em vida, por conta dessa sua apresentação no Festival de Monólogos de Jundiaí. Foi aplaudida de pé. Eu acho que a Maria dos Pacotes, ela tá eternizada na memória de todo jundiaiense. Acho que essa memória ela foi preservada através da oralidade mesmo, né, da contação dessa história de quem foi essa mulher e agora sendo documentado em livro, como você fez, né, enfim. Mas eu acho que esse boca a boca da história da Maria dos Pacotes é que preserva a memória dela e também que faz com que tenha-se várias versões sobre a vida dela, sobre o que aconteceu com ela, né? Então, eu acho que esse mito urbano, ele não morre, ele pode se desdobrar em outras histórias, mas acho que ele não morre, não. Zé Renato foi procurar a pensão em que Maria dos Pacotes vivia e levou presentinho, bolachas recheadas de chocolate, sabia ele que ela gostava, e balas de menta. Teve seu primeiro, único e último olho no olho com a agora acamada mulher, mirradinha e mais descabelada ainda do que se supunha. Eu tenho uma memória assim muito fragmentada dela nas ruas, assim, eu não tenho uma memória viva dela nas ruas, mas tenho uma memória. Mas eu tive um encontro com ela na época que a gente estava desenvolvendo o espetáculo, né? Coincidentemente ou não, né? A gente não sabe se é coincidência ou sincronicidade, mas eu lembro que eu ensaiava onde hoje ia ser Transp, né? Um anexo lá do Museu dos Ferroviários, e sempre antes do ensaio eu passava numa lanchonete e tomava um café antes do ensaio para, enfim, pensar um pouco. De certa forma era meu aquecimento, eu ficava sozinho, tomava um café e descia para o ensaio. E aí um dia eu conversando com um rapaz que tinha a padaria lá na frente, e aí ele falou, o que você faz? Comecei a falar, eu faço teatro, estou ensaiando uma peça sobre a Maria dos Pacotes. E ele, claro, como todo mundo, quando você fala sobre a Maria dos Pacotes, os olhos brilham. Todo mundo, Maria dos Pacotes, eu lembro dela. Azul igual dela. Mesmo não sendo aqueles olhos azuis, mas eles brilham. E aí o rapaz falou assim, nossa, ela mora aqui na frente, ela tá morando aqui na frente. Que era uma pensão que tinha na 15 de novembro, e era bem na frente do estabelecimento que eu ia mesmo, mas bem na frente. Eu falei, nossa, mas não é possível. E, enfim, ele fez essas histórias que só quem tá na rua, que nem a gente tá nesse momento, esse barulho de fundo aqui é para inspiração, só quem tá na rua que pode conhecer, né, Zé? Porque se você ficasse dentro de casa ou lá dentro do teatro, você nem ia saber disso. Cara, é impressionante assim o poder desses mitos urbanos, né? E como que, assim como você falou, como a rua contamina a gente, porque a rua tá cercada de histórias, né? Por isso que eu sempre falo que acho que a minha maior pesquisa no teatro, como artista, tá na rua, tá no bar tomando uma cerveja, ouvindo as pessoas, ir no mercadinho e conversar com a moça do caixa, reparar nessas outras Marias, né, dos pacotes, que elas existem, né? A Maria dos Pacotes passou o bastão, parece, né, que para várias outras Marias, assim. E é a rua eu acho que
é onde a gente tem um texto do Brecht, né, que ele fala assim, ó, vocês artistas que fazem teatro, que ficam sob sóis postiços, não esqueçam do sol verdadeiro, né, não esqueçam da sua pesquisa, não esqueçam que o teatro, ele é feito de humanidade, e a humanidade está na rua, né. Tá certo, e aí você atravessou aquela rua 15 nesse momento? Né, nesse momento o rapaz fez uma ponte com a dona da pensão, marcamos um dia, porque não poderia entrar, né, invadindo. E eu lembro que eu perguntei, eu queria levar algum presente para ela, e eu perguntei do que ela gostava. E a mulher falou assim, ela gosta muito de bala de menta e bolacha de chocolate. E no estabelecimento que eu ia, era um mercadinho, tinha lá a bolacha de chocolate, a bala de menta, eu fui lá e comprei. Marcamos o dia e o horário e fui visitar a Maria dos Pacotes. E foi emocionante, primeiro porque eu estava embebecido assim, no projeto, né? Nos ensaios. E aí com tudo, o texto na minha cabeça, aquela poesia na minha cabeça, as histórias que eu já tinha ouvido falar. E foi um encontro muito emocionante porque eu lembro dela que ela era uma figura frágil, franzina, assim, mas talvez pela minha memória ela tá toda fragmentada quanto a figura dela. E eu lembro que quando eu entrei no quarto, ela estava num colchão, porque ela não queria dormir na cama, né? E uma figura muito, muito frágil e muito, muito franzina, assim, mas ao mesmo tempo, essa força que tem gente vivida, né? Gente com história, assim. Ao mesmo tempo, ela sentadinha naquele colchão, dona do seu espaço. Dona do seu espaço e dona da sua história. Parece que ela tinha uma fortaleza que fazia com que ela ficasse gigante de tanta história que aquela mulher carregava, de tanto pacote que aquela mulher carregava. Foi tão intenso esse encontro que o monólogo, que começou a ser imaginado para mostrar não só a andarilha, como também 2 outros seres das ruas, um de nome Natal, que vendia flores e vivia exibindo um girassol gigante na lapela do paletó, e outro, um pastor, que pregava a palavra de Deus aos berros, muitas vezes somente para os pombos da Praça Central. Esses 2 foram engolidos pela Maria dos Pacotes. O foco ficou só nela. Zé Renato, inclusive, conseguiu fazer fotos da camada, com o que ele chama de meu celularzinho, registrando as imagens da despedida dessa personagem que se mostrou devorada pelo tempo passado, que se tornaria lenda no tempo futuro. As fotos do celularzinho só foram divulgadas anos depois pelo Facebook. Isso após a morte da Maria dos Pacotes, porque Zé Renato entendeu ser um registro histórico importante, com certeza impactante para os que a veem. Posso te garantir, está publicado, fechando o livro que eu fiz, é a última imagem. Na época o celular, a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada, estava começando a sair o celular. E eu lembro que o Marquinhos estava terminando o texto, e aí assim, eu quis pegar um pouco da conversa, a tentativa de conversa, né? Do ao vivo. Do ao vivo no telefone, e liguei. E até ele ouviu lá aquela voz, né? Aquela voz aguda, né? Mas ela estava relativamente calma, mas aquela voz aguda, e que daqui a pouco se transformou numa voz histriônica, que ela olhou para mim do nada, coçava a cabeça assim, começou a ficar agitada e começou a falar: eu não vou casar com você, sai, 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 sai. Aí eu falei, bom, agora é hora, não é o momento de ficar, né? Então... Ele pode ter saído de lá, mas ela nunca saiu da cabeça dele, como vai ficar na cabeça de você que está ouvindo essa história, porque essa é uma história que a gente chama de mito das ruas, mas de uma pessoa de carne e osso que existiu e marcou a vida de milhares de pessoas. Volto a dizer, Edu, é impressionante a empatia que essa mulher tem na memória jundiaiense, assim.
né? Porque é engraçado porque todos que vão falar dela, vão falar da Maria, eles sempre abordam a memória que as pessoas têm dela com muito respeito. Por mais que falem, era uma mulher que andava na rua e que vivia na rua, perambulava por aí, que tinha um problema mental, mas sempre assim, como tanto que ainda hoje, né, nós estamos gravando essa história aqui agora, você fez o livro dela, a gente fez a peça dela. Olha lá, um cachorro disse que ela conversava com os bichos, Conversava com os bichos? Essa eu não sabia. Cada um tem uma história mais louca para contar sobre ela, viu? Isso que é legal. A Maria... É muito louco que eu tô lembrando. Emocionou. Agora, né? Eu tô lembrando agora. Depois desse áudio que eu mandei pro Marcos, e aí depois que eu vim a descobrir que ela tava na cama, né? Porque ela parece que tinha sofrido um atropelamento. E aí o Marcos colocou no texto, no final... Eu não lembro, mas eu vou lembrar. Onde ela fala que o texto todo é ela à espera daquele marido que não vem, né? E ela fala, e no final o Marcos coloca: o tempo devorou a minha história e eu não ando mais. E você não virá. Bonito. Lindo, obrigado. Bonito. Obrigado eu. Zé Renato ainda me contou sobre sua amizade com Ana Karina, sobrinha neta de Carlota Edith, que ajudou muito na construção do personagem. Já o autor, Marco César Duarte, conheceu Maria dos Pacotes das ruas. Abre aspas para ele. Não era uma pedinte do padrão de hoje. Era diferente. Cobrava a gente com os olhos azuis que me fascinavam. Para criar esse personagem, o dramaturgo explicou. A Maria dos Pacotes é uma criação, é uma loucura das pessoas de Jundiaí, né? Assim, ela não é... A Carlota não era só, né? A Carlota tudo bem, era louca, mas a Maria dos Pacotes é um mito é uma piração da cidade, né? Assim, é uma coisa que... E tinha várias histórias, né? Tinha vários caminhos para tomar, né? E um caminho que eu tomei foi que a gente decidiu fazer. Primeiro falavam que ela era rica demais, falaram que... Então tinha várias nuances, né? Várias vertentes do mito Maria dos Pacotes. E a gente ficou naquela que era assim, que ela foi abandonada na igreja, né? E aí ela ficou louca porque ela foi abandonada na igreja. Mas isso é uma história é um mito, né? Assim, é uma história de ficção, porque é uma poética. Ninguém fica louco porque foi abandonado na porta da igreja, né? Assim, a loucura é uma saúde mental, é uma questão totalmente diferente desse processo, né? De loucura, assim, né? De solidão. Não que não tenha depressão, não que não tenha, mas assim, como a Maria dos Pacotes louca, não, né? Ela tinha uma coisa assim, que era muito... incrível, né? Porque assim, era uma figura marrom, completamente marrom, né? Os pacotes eram marrons, e ela tinha um par de olho azul encantador. Era assim, olhar o olho da Maria dos Pacotes, naquela cara vincada dela, né? E olhar e ver aqueles dois, aquela coisa azul, porque ela acho que era ucraniana, russa, alguma coisa nesse sentido, né? E baixinha, assim, né? Então aquilo era encantador, né? E a gente mergulhou nessa questão de uma das vertentes do mito de que ela tinha sido abandonada pelo marido na igreja, né? E o texto vai e caminha por aí. Antes de falar de outras artes, cabe aqui um parênteses. Eu também fui até a pensão em que viveu a Maria dos Pacotes. Isso em finais de 2021, para detalhar no livro como era o casarão de 2 andares e com um imenso porão de escadaria na entrada. Queria ouvir histórias sobre ela que alguém pudesse contar ali. O casarão tem pé direito alto, fora dos padrões atuais de 2,70 metros. Corredores, salas e quartos de assoalho, em madeira
que range conforme se anda sobre ele. Foi em meio a centenas de peças de roupas, sapatos, bolsas, cintos, acessórios, tinha até peruca, tudo fruto de doações que estavam espalhadas no bazar do porão, que a dona da pensão me olhou ressabiada e diria que ficou até meio assustada ao me ouvir perguntando por Maria dos Pacotes, isso tantos anos depois da morte dessa sua inquilina mais famosa de todos os tempos. A dona da pensão relutou em tocar no assunto, mas logo avisou que já tinha dito tudo o que sabia e de ter feito o que podia para ajudar em vida, abre aspas, aquela pobre mulher. Essa minha visita, repito, foi em 2021. Maria dos Pacotes tinha falecido em 2009. Desde então, ninguém mais falava dela ali. Aos poucos, no entanto, a dona da pensão deixou escapar seu primeiro nome, Yolanda, assim como na música, famosa, e alguns detalhes sobre a mulher que, abre aspas, não gostava de dormir na cama e vivia abraçada aos joelhos. Só se abriu um pouco, dona Yolanda, vale destacar aqui, quando lhe contei ter sido jornalista que divulgou a morte de Carlota Edith e o surgimento do mito Maria dos Pacotes pelo jornal Bom Dia. Ela guarda a página amarelada do jornal, que ela me disse ter lhe tocado muito, que foi uma digna homenagem na despedida da amiga Maria. Maria dos Pacotes foi moradora da pensão antes e depois do atropelamento de que foi vítima. Ficou os últimos 5 anos vivendo em cima de colchão, necessitando de cuidados com a higiene pessoal e usando cadeira de rodas ou cadeira de banho. Só saía para ir ao banheiro. Abre aspas para a dona da pensão. A Maria se assustava quando a cama balançava por causa do assoalho de madeira e queria dormir em cima de papelão, mas eu avisei que aqui não pode isso. Então, pregamos um estrado no chão, coloquei colchão e ela ficou feliz em ter seu cantinho. Foram muitos colchões trocados ao longo do tempo, fecha aspas, para a dona Yolanda. Maria dos Pacotes já tinha morado antes na mesma pensão, antes do acidente que a deixou sem andar. Foi morar ali também em 2 outras ocasiões, ambas também com problemas de saúde. De novo, uso as palavras da dona da pensão para explicar a situação. Abre aspas. Maria vinha, se cuidava um pouco de quedas que sofria nas ruas e logo que ficava melhorzinha já se mandava de novo. Não tinha quem a segurasse. Já nessa última fase, o banho, nesse final de vida, era só com água, porque Maria dos Pacotes não admitia sabonete ou outro produto. Abre aspas. Eu tinha que ameaçar colocá-la para fora para me deixar passar um creme no cabelo. Isso, vez ou outra só, disse dona Yolanda, sorrindo de lembrar da cena dos cabelos arrepiados da Maria na maior parte do tempo. A mulher se foi, mas a sua história ficará para sempre em nossas memórias. Dona Yolanda, Zé Renato, eu e muitos que conheceram a Maria dos Pacotes têm histórias para contar e ajudar a manter viva a memória dessa figura tão marcante na vida jundiaense. Ana Carina, que além da tia-avó andarilha famosa, tem a mãe e tinha a avó materna, com o nome Carlota, lançou uma peça chamada As Três Marias, na qual aborda a vida de mulheres de sua família. Uma delas, claro, a Maria dos Pacotes. Ana Carina cursou artes cênicas em Londrina, no Paraná, mas não esperava tantas reações contrárias de familiares que querem enterrar essa história de vida tão pulsante. Para Ana Carina, quando começou o projeto, que hoje nem sequência tem, a história se dava porque, abre aspas, são mulheres comuns, enfrentaram uma trajetória comum, com adversidades comuns, mas que ganham contornos especiais. Trata-se de uma experiência única do mergulho de uma atriz na sua autobiografia, na sua lembrança e na sua gênese,
Qual a força que carrega a mulher comum em seu corpo e que passa de geração em geração? Por que estas mulheres são heroínas em seu tempo e lugar? Como e quem foram seus homens e suas mulheres? Suas solidões? Seus medos? Como e quando reuniram sua coragem? Fundamentalmente, como estas mulheres estão na vida desta atriz, no sangue que corre nas minhas veias. Fecha aspas. Minha mãe me contava cada história dessa mulher. Maria dos Pacotes foi tão marcante que inspirou até tirinhas humorísticas publicadas em jornal. Humor com pitadas de crítica social. Por isso, acredito o cartunista é que durou tão pouco tempo essa brincadeira, entre aspas. Foram só 5 publicações com 7 diferentes histórias das andanças dela. João Gilberto Geraldo Giba, hoje escrivão da polícia em Campinas, que foi cartunista, ilustrador e produtor gráfico nos anos 80 em Jundiaí, conta que já tinha pelo menos outras 20 tirinhas prontas para exibir, quando recebeu a notícia da censura interna a seu trabalho. Abre aspas. E o pior, foi tudo perdido, diz ele, que pediu para que eu lhe enviasse pelo WhatsApp fotos das cópias que me foram apresentadas e que ilustram o livro. Ele me garantiu, não tenho mais nada dessa época, o jornal não tem mais seu arquivo, enfim, gostaria de guardar de lembrança. A primeira tirinha no Jornal da Cidade saiu com o nome Caminhando por Jundiaí. Na segunda publicação, esse título já mudou, passou a ser Maria dos Pacotes, assim como existem Garfield, Mafalda, Chico Bento, etc. Corria o ano de 1983. Em uma delas, Giba mostra o descaso na época com o Teatro Politeama, que chegou a ser colocado à venda nos anos 70 e nos 80 ainda permanecia abandonado. Maria dos Pacotes parabeniza, em tom de ironia, a cultura de Jundiaí. Sim, com R, cultura. Vale lembrar que o Politeama foi restaurado e reaberto em 1996 apenas. O mais que centenário teatro, surgido em 1911, conta com quase 1.200 lugares e se tornou, de 1996 para cá, novamente no grande palco cultural da cidade e de toda a região de Jundiaí. Perguntei ao Giba por que parou tão rápido de publicar as tirinhas e ele me respondeu assim: a direção do jornal resolveu simplesmente cancelar. Muitos leitores não entenderam a proposta. Daí eu também nem tive mais interesse, visto que o volume de reclamações tenha me desmotivado muito. Giba já mostrou talento em diferentes edições do Salão de Humor de Piracicaba, por exemplo. Produziu muitos logotipos para empresas e até capas de discos. Em um outro momento, fez um amplo levantamento de obras de arte no cemitério Nossa Senhora do Desterro, lugar em que o corpo de Maria dos Pacotes foi enterrado em 2009. Sobre as tirinhas, diz que eram feitas no bico de pena com tinta nanquim sobre papel vegetal. Rápida inspiração. E o que lhe fazia? O modo de vida dela, abre aspas, sempre me causou curiosidade. Era desafiador aos que a viam. Ela dava uma banana para as formalidades e conceitos estabelecidos. Levava a vida simplesmente como queria e pronto. Sempre tinha aquele cigarrinho aceso na boca. Nas aventuras criadas por Giba, ela sempre aparece com um cigarro no canto da boca. O sobrinho me contou que ela fumava Arizona quando tinha dinheiro para comprar um maço. Para que as mãos pudessem se ocupar só com os pacotes. No final de vida, ela conseguiu largar o vício, segundo uma ex-companheira de pensão. Maria dos Pacotes também apareceu anos mais tarde, isso em 2016, na HQ Casa Poieses, desenho de Ed Galileu e escrita de Cláudio de Albuquerque. Na verdade, uma transformação de uma obra teatral em história em quadrinhos.
Circulando pelas ruas da cidade, ia Maria dos Pacotes, uma mendiga conhecida por todos e, no entanto, uma criatura misteriosa, que veio, não se sabe de onde, e foi-se um dia, sumida no tempo. Foi assim que escreveu Lígia Guião Maroni, poetisa, cronista e romancista, nascida em 1930 e que participou com o conto Maria dos Pacotes, da coletânea Anseios e Devaneios. Foi publicada em 2006 pela Academia de Letras e Artes de Jundiaí, ou seja, 2 anos depois do acidente que tirou Maria dos Pacotes da rua e a colocou num quarto de pensão. O mesmo texto voltou a circular em janeiro de 2009, dessa vez nas páginas do jornal Bom Dia, quando anunciei a morte da Maria dos Pacotes, que para a Lígia, abre aspas, era uma mulherzinha pacata, que deslizava em nosso cotidiano, inexpressiva, sem violências, simplesmente como enxurrada que escorre pelas ruas depois da chuva, sem deixar vestígios. A escritora se perguntava que lágrima quente a queimara por dentro e encerrava com a pergunta que não quer se calar. Quem era, afinal, Maria dos Pacotes? Falam que carregava a roupinha do enxoval do bebê que A Maria dos Pacotes é curiosidade e fantasia. A Associação dos Poetas e Escritores lançou em 2013 um livro sobre personalidades falecidas de Jundiaí, chamado Lembranças Fantásticas. Teve a participação de 30 autores. Claro que um deles escreveu sobre Maria dos Pacotes. Já em fevereiro de 2018, o historiador Roberto Franco Bueno encerrou um longo ciclo de pesquisa, põe longo nisso, e enfim, publicou um livro que começou a escrever em 1957, mais de 50 anos. O também arquiteto lançava, assim, seu olhar sobre os últimos 200 anos de Jundiaí. E teve que falar da Maria dos Pacotes. O livro, chamado Vila Fermosa de Nossa Senhora do Desterro, do Mato Grosso de Jundiaí, da Capitania de São Vicente. No segundo volume, traz a figura das ruas em 2 páginas. O texto usado por Franco Bueno é o que eu escrevi para o jornal Bom Dia, quando da morte dessa andarilha famosa. No livro de Franco Bueno, Maria dos Pacotes aparece quando ele aborda, abre aspas, personalidades interessantíssimas pela peculiaridade de seus comportamentos em público, andando às soltas pelas ruas, em vestimentas extravagantes de épocas remotas, inesquecíveis pelos costumes de então, fecha aspas. Maria dos Pacotes também ganhou espaço na revista Um Século, que o site Jundiaqui publicou em 2020, por conta do aniversário da cidade de Jundiaí. A onda de resgatar essa figura atingiu também o pessoal do Criju. Em 2016, teve homenagem para essa personagem popular em uma tarde movimentadíssima, animadíssima, no Centro de Referência do Idoso de Jundiaí, dentro da programação do Envelhecimento e Entretenimento. Alunas e alunos do professor de teatro Ulisses Vertuan é que criaram coletivamente a montagem de Maria dos Pacotes, uma história. Foram na linha de que ela carregava embrulhados os presentes de um casamento frustrado. Ulisses contou: quando começamos a pensar em uma figura pública para levar aos palcos, alguém lembrou de um, Carlito Jundiaense, os Anõezinhos da Serra, outro lembrou de outro, mas quando surgiu o nome da Maria dos Pacotes, uau, foi imediata reação e uma unanimidade. E conforme a gente conversava, vinham as ideias, as lendas, de que era de uma família rica, de que largou tudo por amor, de que foi abandonada no altar. Acredito que conseguimos montar e mostrar essa lenda, sem perder o respeito, cada um com sua loucura.
Em 2017, o palco cresceu e Maria dos Pacotes foi parar no mesmo Politeama que citei ao recordar das tirinhas do Giba. Foi no Festival de Gala da Escola de Dança La Bella Arte. Linda homenagem. A atriz Maricine Scioli foi convidada para ir amarrando diferentes histórias contadas por dançarinas dentro do enredo Ó Terra Querida Jundiaí. Todo mundo sabia que era Maria dos Pacotes, mesmo com caixas moderninhas, uma vestimenta não tão apagada, mas inesquecível. Depois, em 2022, foi a vez de Maria dos Pacotes também estrear na videodança. Quem diria, ampliando o pacote artístico a lhe resgatar a memória. Essa dança contemporânea foi em tempos de pandemia da Covid-19. Foi feita pelo coletivo À Margem, no qual o mito é interpretado por 3 diferentes bailarinas: Daniela Correa, Ellen Navarro e Raíssa Maglio. Pelo menos 2 espaços públicos abrigaram exposição sobre a personagem. Na Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paz de Jundiaí, em 2019, foi a vez da mostra Maria dos Pacotes, de Regina Kallmann. E no centenário do nascimento de Carlota Edith, em 2023, durante agosto, mês do patrimônio em Jundiaí, Maria dos Pacotes foi destaque em exposição no Museu Histórico e Cultural Solar do Barão. Já falamos disso antes. Na Pinacoteca, Regina, que cursou Belas Artes, expôs também um quadro que pintou da Maria dos Pacotes, com base em uma de suas fotos. Andarilha descansa sentada, abraçando os pacotes que estão em cima dos joelhos. Ela usa um pano amarrado na cabeça e seu olhar parece tão distante. Tem outra pintura famosa, essa só do rosto de Maria dos Pacotes e suas incontáveis rugas. Ela de cabeça baixa, com a mão entre a boca e o nariz e olhando para cima. Foi feita baseada em foto de Elizabeth Dias Caresia. O artista de Jarinu acabou doando esse retrato em tamanho A3 em acrílico e pastel para a própria Pinacoteca de Jundiaí. Jonas, 58 anos e 30 desenhando, conta que é seu trabalho que mais rendeu curtidas e comentários nas redes sociais até hoje. E também lhe valeu muitas encomendas de outras pessoas. Para finalizar esse 4º episódio, espero que você tenha gostado, volto com mais um pouco do dramaturgo Marcos César Duarte. Eu acho que hoje você tem muito pedinte, né? E o pedinte geralmente ele não é maluco, ele é drogado, mas ele não é doido da cabeça, né? Assim, e antigamente os doidos tomavam conta das ruas, né? Assim, eram pessoas pacíficas, mas tinham uma grande hostilidade, né? Assim, não eram pessoas hostis, né? Tinha um que ele não era maluco, mas ele dava de comer para as pombas da praça. Todo dia ele enchia, e ele chamava as pombas, jogava os milho, as pombas descia de revoada perto dele. Ele devia se sentir um São Francisco de Assis fazendo isso, né? E acho que hoje a coisa é muito mais voltada para essa questão da noia, né? A droga, né? Assim, as pessoas, né? E é por aí que vai o bagulho. Maria dos Pacotes, a Carlota morreu. Maria dos Pacotes é eterna, Marco? Então, porque quando a Maria dos Pacotes, eu acho que a Carlota é a pessoa que, né, que está enterrada, né? Assim, a Maria dos Pacotes é um mito universal. Tanto é que quando a gente pegou para trabalhar o mito, a ideia de trabalhar o mito era universalizar esse mito. Quer dizer, eu acho que tem uma Maria dos Pacotes em todas as cidades, em todos os lugares. Então, o mito é eterno. Eu acho que assim, e acho que ele não vai morrer tão cedo. Pode ser que as coisas... É uma identidade muito forte, entende? Assim, a Maria dos Pacotes era uma força da natureza, né? Então era como vento, era como a chuva, era como tempestade, raio, trovão. Isso é uma coisa que você vai ter sempre, que você vai conviver sempre com
com essas pessoas, né? Com esse fantasma, com esse mito, com essa memória, né? Então eu acho que a Maria dos Pacotes é eterna. E vivam os loucos. E vivam os loucos. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nos ajude a levar, mais longe ainda, a história da Maria dos Pacotes. Até a próxima! Ah, quase ia me esquecendo. O que carregava nos pacotes? Parece que carregava comida, bananas, bolachas, tudo embrulhado em papel jornal. Sobre esses misteriosos pacotes, eu deixo para a sua imaginação responder. Embora possa garantir, eram tesouros só dela, como cada um de nós tem os seus. Da minha turma de infância, adolescência, ninguém conseguiu chegar perto para saber. Claro que todos tinham uma teoria. Elizabeth Dias Caresia, Beth, me contou que mesmo tendo sido bem aceita para fotos em 1990, ainda assim não pôde tocar nos embrulhos. Regina Kalman assegurou que a Maria dos Pacotes tinha personalidade forte e uma fixação de que queriam lhe tirar os embrulhos. E indagou: traria ali os pecados de sua vida? Quem ouviu de muita gente que eram peças de enxoval nos pacotes é Maria Cristina Castilho de Andrade. Até um concurso foi aberto por radialista para desvendar esse segredo. A dona da pensão que abrigou Maria dos Pacotes nos últimos anos de vida, Dona Yolanda, diz que ligou para o radialista e o cobrou no ar. Eu troco essa resposta por um terreno para construir um novo abrigo, com melhores acomodações para as Marias e os Josés que estão abandonados a toda sorte por aí. Você topa? O concurso foi retirado do ar naquele mesmo instante. A amiga de pensão, também das ruas, resumiu, abre aspas, sei lá, nunca tive interesse em fuçar as coisas dela. Cada um carrega seus próprios problemas e seus próprios sonhos. Pelo que se ouviu aqui, cabia de tudo. Afinal, Maria dos Pacotes é fruto de uma loucura coletiva, com começo, meio e sem fim. Obrigado a todos que me ajudaram nessa jornada, dentro do túnel do tempo, na busca pela história da Maria dos Pacotes. Lembro que esse trabalho teve incentivo pela Lei Federal Paulo Gustavo, via Gestão de Cultura de Jundiaí. Esse podcast eu dedico à memória de Carlota Edith Barbieri, com carinho e respeito. Não me arrependo de nada, nem do bem que me fizeram, nem do mal. Tudo isso tanto faz. Não me arrependo de nada. Está pago, varrido, esquecido. Não estou nem aí pro passado. Não me arrependo de nada. Esse podcast mostra a história da Maria dos Pacotes, com base no livro de mesmo nome escrito por Edu Serioni. É uma personagem lendária que por cerca de 40 anos circulou por ruas, sempre carregando misteriosos embrulhos e despertando os mais diferentes sentimentos, de compaixão a medo. Tem incentivo cultural pela Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, por intermédio da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Pesquisa, narração e textos são do próprio jornalista e escritor Edu Serioni. Gravado nos estúdios da EF Comunicação, conta com as participações especiais do dramaturgo Marcos César Duarte e do ator José Renato Forner, e tem a colaboração do jornalista Pedro Fávaro Júnior. Edição e montagem são de Pamela Gomes. Os depoimentos são de Alexandre Vertuan, Alexia Miller Moura, Ana Cristina Ferraz, Ana Karina Barbieri, Anelso Paixão, Anita Mantovani, Clara Serioni, Cláudia Begiato, Cláudia Bergamasco, Cristine Martorano, Édipo Queiroz, Eduardo Moura, Elizabeth Dias Caresia, Elisete Rodrigues Ribeiro
Gilmara Pagano, Henrique Parra, Iliana Mendonça, José Arnaldo de Oliveira, Júlia Labegalini Nicioli, Júpiter Campos, Kelly Galbieri, Lucinha Andrade, Lurdinha Vieira, Lux Pires, Magno Laércio, Mara Bianchim, Maria Cristina Castilho de Andrade, Maurício Ferreira, Pamela Gomes, Regina Kalman, Ricardo Colombeira, Rita Rodrigues, Ronaldo Damásio, Silmara Toledo, Silvia Pousa, Tati Silvestrone, Tiago Dantas, Ulisses Vertuan, Wanda Maria da Silva Finco, Vanderlei B.A. Vitorino e Vicente Ferreira. Participações musicais de Canicioli no piano, Ana Elise no violino e Neguinho no violão. Nos créditos eu, Fetune Cioli.